Você já ouviu falar numa Ferrari com motor 2.0? E um Corvette com uma velocidade máxima de 136 km por hora? Nesse vídeo, te apresento os 9 carros esportivos mais lentos do mundo. Sem enrolação, já começo com a 9ª posição, o GMC-12 DeLorean. Você já assistiu o filme De Volta para o Futuro? Mesmo para aqueles que não viveram nos anos 80, o filme De Volta para o Futuro é considerado um verdadeiro clássico. E não apenas a história se tornou eterna, mas também o veículo que aparece no filme, um GMC DeLorean que se apresentava como um carro tecnológico transformado em máquina do tempo. Na maioria dos filmes, existe um modelo chamado de carro do herói, e geralmente esse carro acaba sendo procurado pelos fãs, já que ele será o veículo que estará nas telas dos cinemas, com os principais personagens. No caso do filme De Volta para o Futuro, quem toma esse lugar é o coupé GMC DeLorean. No filme, o cientista encheu o carro de gambiarra para levar a máquina do tempo aos incríveis 149 km por hora. Então já dá para imaginar como era vergonhosamente lento esse carro esportivo. O GMC DeLorean foi construído na Irlanda do Norte, e o projeto original talvez coubesse um motor Ford V6 de alta rotação. Outra opção da montadora seria um Citroën V6, que também não era tudo aquilo. Os planos para turbinar o motor fraco da Citroën foram abandonados e a montadora DeLorean acabou optando por um V6 projetado pela Peugeot, Renault e Volvo, que era um verdadeiro lixo. Esse motor de 2,8 litros gerava apenas 130 cavalos e ainda não cabia no compartimento do motor central. O carro passou por uma nova gambiarra e conseguiram montar esse motor na traseira. Um empenho absurdo que levava esse carro esportivo num sofrível 0 a 100 em eternos 10,5 segundos, o que na época era bastante lento. Seguimos com o 8º carro esportivo mais lento do mundo, que é o Smart Roadster, da década de 1990. Nessa época, as vendas do Smart Fortwo eram um verdadeiro fracasso e não atendia às expectativas da montadora. Houve um verdadeiro pânico e todos os engenheiros ficaram preocupados em como surpreender o mercado e alavancar as vendas. Como criar um carro capaz de fazer um verdadeiro milagre nas vendas, de uma forma que as pessoas saíssem correndo para a concessionária? Alguém teve a feliz ideia de criar um carro esportivo leve. O resultado foi o Roadster, de 2 lugares, revestido de painéis de plástico e alimentado por um motor de 3 cilindros turbos de 0,7 litros, que fazia cócegas nos pneus traseiros com seus míseros 81 cavalos. Isso ainda foi piorado por uma caixa de câmbio manual automatizada. Esse câmbio era extremamente lento, com mudança sequencial estilo Fórmula 1. Com o estilo moderno e suas curvas futuristas, o Roadster chamava bastante atenção. Mas quando começava a andar, aí a coisa era horrível. O carro fazia um 0 a 100 em eternos 10,6 segundos. E isso é péssimo para um carro esportivo, que ainda foi piorado na sua versão europeia básica. Nessa versão, ele possuía 61 cavalos de potência e fazia o 0 a 100 em 15 segundos. Na 7ª posição dos carros esportivos mais lentos do mundo está o Ace Ace. O Ace Ace foi um carro esportivo desenhado e produzido no Reino Unido durante a década de 1960. Assim como muitos fabricantes especializados britânicos,
A Ace Cars utilizava em sua produção de pequena escala o suave e refinado motor Bristol de 6 cilindros em linha, incluindo no Roadster de 2 lugares Ace. Sua carroceria era construída à mão com um chassi tubular de aço e os painéis da carroceria eram confeccionados em alumínios moldados com uma roda inglesa. O motor era um projeto da BMW do período pré-guerra, considerado ultrapassado na década de 1960. O carro que deu origem ao poderoso Ace Cobra começou a vida alimentada por esse motor de 4 cilindros de 100 cavalos, inspirado no motor da década de 1920. Para um padrão do início da década de 1950, o Ace dificilmente passaria vergonha, fazendo um 0 a 100 em 11,4 segundos. Mas em 1964, Carroll Shelby estava lançando um Ford V8 de 7,0 litros, produzindo poderosos 425 cavalos, criando o Shelby Cobra, que atingia 180 milhas por hora, ou seja, quase 300 km por hora. O Shelby Cobra virou o carro esportivo mais rápido da época, mas seu irmão mais velho, o Ace Cobra, um verdadeiro fiasco. Na 6ª posição está o Porsche 914 4. É difícil encontrar uma pessoa que não sonhe com o carro da Porsche na garagem. Mesmo quem não conhece nada de carros, quase sempre dão o braço a torcer com relação ao refinamento desse carro. É claro que todo luxo e conforto tem o seu preço e acaba sendo um privilégio de poucos. Mas digamos que houve um tempo em que a Porsche teve a brilhante ideia de popularizar esse sonho. No final da década de 60, a montadora apontou nesse projeto mais simples. Já imaginou como ficaria um Porsche popular? Ou será um Volkswagen de luxo? Atualmente, os projetos compartilhados são muito comuns. Para você ter uma ideia, uma Touareg e uma Cayenne compartilham as bases e a tecnologia do chassi. Mas na década de 1960, a Volkswagen e a Porsche planejavam lançar um carro esportivo com teto targa desenvolvido em conjunto. A título de curiosidade, o que diferencia o teto targa de um conversível é essa base rígida removível. A versão de motor de 4 cilindros de categoria popular seria marcada por um Volkswagen e os 6 cilindros de maior potência seriam abençoados com o emblema Porsche. No entanto, a Porsche ficou com medo de vender um Volkswagen com um distintivo, então o carro acabado só foi vendido com um cavalo empinado da Stuttgart no seu distintivo. O modelo básico para os Estados Unidos oferecia miseráveis 80 cavalos de potência. O carro, mesmo sendo absurdamente leve, fazia o 0 a 100 em eternos 13,3 segundos. Já o 914 6 já tinha 109 cavalos e levou apenas 8,7 segundos. Na 5ª posição dos carros esportivos mais lentos do mundo está o Chevrolet Corvette C3 California. Quando o assunto fica por conta dos automóveis americanos, logo pensamos naqueles muscle cars cheios de extravagância. Porém, neste disputado mercado, há um bom exemplo do que a indústria automobilística fez de melhor e ainda faz. Estou me referindo ao Chevrolet Corvette. E como é de costume das montadoras lançarem um esportivo através de conceitos desenvolvidos das pistas de corrida, a GM lançou diversos modelos de Corvette durante mais de meio século de existência do modelo. Tudo ia muito bem, até chegar no ano de 1980, quando a Chevy simplesmente desistiu de tentar fazer com que os seus motores V8 de bloco grande obedecessem às rígidas leis de emissão do estado da Califórnia e apenas colocou um motor menor no projeto. Felizmente, o Corvette C3 California foi vendido apenas no ano modelo 1980.
Estava apenas disponível com uma combinação do V8 de 305 polegadas cúbicas e caixa de velocidades automática de 3 velocidades da Idade da Pedra. Sim, é isso mesmo que eu disse. Um poderoso 5,0 litros que entregava apenas 180 cavalos de potência. A versão de 5,7 litros era vendida em outros lugares dos Estados Unidos, com apenas 230 cavalos. E para esfregar um pouco mais de sal na ferida, os Corvettes 1980 foram equipados com um velocímetro que só ia até 85 milhas por hora, ou seja, 135 km por hora. Aí não dá para ser feliz, minha gente. E você está gostando do conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e te apresento a quarta posição dos carros esportivos mais lentos do mundo, que é o Toyota GT86. Desde o seu lançamento no Salão de Tóquio de 2011, o Toyota GT86 só tem recebido elogios da imprensa internacional pelo prazer que proporciona ao dirigir. Um carro bem eficiente quando usado na cidade, mas quando falamos de um carro esportivo, ele passa vergonha. Ele faz o 0 a 100 em 7,6 segundos e atinge uma máxima de 225 km por hora. Seu motor de 4 cilindros boxer, de 2 litros, aspirado, rende 200 cavalos a 7.000 RPM e 20,9 kg de torque entre 6.400 e 6.600 RPM. Ou seja, nada assustador para um carro esportivo. Resumindo, não apresenta nada extremamente potente, nada de complicações exageradas como tração nas 4 rodas, suspensão que em milissegundos se adapta eletronicamente ao piso ou câmbio automático de 700 marchas. Está mais para um carro comum do que para um carro esportivo. Na terceira posição da lista dos carros esportivos mais lentos do mundo está o anão MG Midget. O MG Midget é um dos carros esportivos britânicos por excelência dos anos 60. É claro que definição de carro esportivo é bem relativo, já que cada especialista tem sua opinião. Há quem associe esportividade a motores potentes e altas velocidades, como há quem requeira apenas uma direção divertida, desde que o automóvel deixe de lado qualquer recurso de conforto. Mas quando esse carro chegou à cena, na mesma época que os Beatles no verão de 1961, ele se contentava com um motor de 1,0 litros, que desenvolvia apenas 46 cavalos de potência. Dentro de um ano, isso foi trocado por um motor de 1,1 litros e ganhou mais 10 cavalos de potência. Os primeiros testes indicaram que o Midget tinha uma velocidade máxima de cerca de 88 milhas por hora, ou seja, aproximadamente 142 km por hora. Mas você levava um dia inteiro para chegar nessa velocidade. O bicho perdia até para um Fusca 1300. Para fazer o 0 a 100, ele levava eternos 18,3 segundos. Haja paciência, meu povo! E agora te apresento o nosso vice-campeão. Mas antes, um recado para você que gosta de economizar dinheiro. Quer sair das dívidas? Deixei aqui na descrição um material que vai te ajudar bastante. Na segunda posição dos carros esportivos mais lentos do mundo está o Pontiac Fiero. O Pontiac Fiero começou a ser produzido em agosto de 1983 e batia de frente com a quarta geração do Chevrolet Corvette. O pequeno esportivo era bastante atraente, com visual inspirado na escola europeia. Ele foi o primeiro carro esportivo de motor central da América e ganhou uma má fama em quase todos os requisitos: falta de confiabilidade, fraco desempenho, péssima qualidade de construção, enfim, tudo que é ruim pode piorar. E esse carro era uma verdadeira churrasqueira humana. Essa réplica de mau gosto que lembra uma Ferrari vivia pegando fogo.
uma verdadeira gambiarra. A ideia por trás do projeto até era boa. Um modelo subcorvette menor, mais barato de comprar, ou seja, um esportivo barato para se livrar dos altos preços dos combustíveis. Em 1985, o Fiero herdou um V6 mais apimentado, mas antes disso, os modelos básicos foram queimados pelo motor de 4 cilindros, 2,5 litros e 190 cavalos. Além de lento, esse motor vazava óleo sobre o motor quente, ou seja, uma churrasqueira perfeita. Chegou até aqui? Não acredito que você ainda não se inscreveu no canal. Na primeira posição da nossa lista dos carros esportivos mais lentos do mundo está o Ferrari 208 GTB. A Ferrari é uma marca italiana que foi criada em 1929 por Enzo Ferrari, um dos nomes mais conhecidos no mundo automobilístico até hoje. Ao entrar no mercado de carros esportivos de luxo, logo se tornou o desejo de consumo dos homens poderosos e bem-sucedidos de todo o mundo. A Ferrari não vende apenas carros, vende sonhos. Destaca um estilo de vida através de sua imagem de luxo e poder. Aí eu te pergunto, o que poderia ser mais promissor em termos de velocidade? O que poderia ter um desempenho mais bruto do que uma Ferrari? E se eu te falar de uma Ferrari de motor central e nariz pontudo, com um motor V8 roncando atrás dos assentos? Com certeza não era esse carro que possuía apenas 153 cavalos de potência. Bem curioso, não é mesmo? Certeza que essa curiosidade já merece seu like. Em 1980, a Ferrari quis passar a perna nas autoridades fiscais italianas, que decidiram dobrar o imposto pago em carros com motores maiores que 2.000 cilindradas. Os engenheiros, de uma forma rápida, lançaram uma versão de motor V8, criando um supercarro de 8 cilindros de 1.990 cilindradas. Esse motor gerava uma velocidade máxima de 214 km por hora. Para uma Ferrari, isso é muito pouco, concorda? Apenas 160 exemplares foram feitos nessa configuração, antes que a Ferrari revisasse o projeto, adicionando um turbocompressor. Aí já melhorou bastante, levando o carro no 0 a 100 em 6,6 segundos, com uma velocidade máxima de 240 km por hora. E você gosta desse tipo de conteúdo? Aproveito e deixo disponível mais um vídeo com bastante curiosidade do mundo automobilístico. Te agradeço por prestigiar o canal, é só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.